entrei por esta porta, Deus já estava tratando. Quem não recebeu ainda a metade do bolo, só não recebeu porque eu quis. Porque papai já está falando, minha Rita. Oh, glória a Jesus! Deus maravilhoso! Querido, que presença santa! Oh, aleluia! Eu estou aqui me segurando, irmãos. Quando eu entrei aqui nessa porta, Deus tratando de uma forma linda, falando sobre fé, que nós como cristãos temos que crer no Deus que servimos, aleluia. E Deus não é Deus de confusão, queridos, e Deus trouxe uma mensagem ao meu coração para me ministrar nesta manhã, que bate com a mensagem da irmã. Olha aí, Deus deu um mistério para a irmã e vai desenrolar o restante comigo. Então tu recebe nesta manhã porque papai está falando. Deus é bom, pastor. Deus é bom. O que mais me emociona é porque Deus nos ama. Deus nos ama. E a gente fica, atribulado, preocupado. Deus me faz para falar. Tenha fé, mulher. Tenha fé, homem. Oh, aleluia. Queridos, desculpa, eu estou tentando me recompor. Eu estava ali me segurando. Eu estava ali me segurando. Aleluia. Porque Deus ainda fala, aleluia. O nosso Deus fala. Aleluia. Eu queria agradecer a oportunidade, pastor. Você, pastor, obrigada pela confiança da tribuna. Que Deus possa me usar de forma tremenda para retribuir este favor ao Senhor e a sua esposa linda. Aleluia. Eu quero agradecer a igreja a oportunidade. Quero dizer que a gente pensa que vai ser só instrumento e ser abençoado. A gente já sai abençoado. É assim que é a obra de Deus. Você vai fazer a obra e quando você pensa que você vai levar a bênção, você também recebe. Aleluia. É assim que Deus faz esse mistério. Não tem como não amar esse Jesus. Não tem como não amar. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você, queridos, abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. A gente hoje vai estar ceando, né? Hoje é a ceia do Senhor. E antes de eu ler a passagem bíblica que o Senhor me trouxe ao meu coração nesta manhã, eu gostaria de te relembrar aquilo que Ele já estava bradando ao eu entrar por esta porta. Que se encontra também, querido, louvado seja o nome do Senhor no Evangelho de Mateus. Não é para você abrir, porque essa não é a palavra que será ministrada nesta manhã, mas é só para te lembrar que Ele, Jesus, o próprio, o exaltou, dizendo que Ele tem toda a autoridade, e toda a autoridade foi dada a Ele no céu
Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Querido Deus, queremos, Senhor, colocar a nossa total dependência, a nossa total incapacidade diante do teu altar. Tu és o Deus, aleluia, que usa, que enche, que capacita. Então, nesta manhã, Senhor, eis-me aqui como um vaso, como um instrumento teu. Aleluia. Os teus filhos estão aqui, Senhor, não para viver, mas para ouvir o Senhor, para dar. Aleluia. Então, usa minha boca, usa o meu respirar nesta manhã, para que teu nome, a tua palavra seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, seja exaltado nesta manhã. Continua ministrando no nosso coração de forma poderosa, e para que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Querido Deus, queridos irmãos, Deus é muito maravilhoso. E quando eu estava relembrando essa passagem de Jesus acalmando a tempestade aqui, a forma de Jesus trabalhar com os seus discípulos são os tópicos que Deus vai nos trazer de lições nesta manhã. A forma como Deus ministra na vida daqueles discípulos, nós vamos tirar certas lições. Então, diante dessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27, nós podemos tirar grandes lições que o Senhor foi ministrando comigo no trabalhar dessa passagem. E eu queria ressaltar aqui no verso 24 que a primeira lição que devemos aprender, que é a presença de Jesus no barco. Por que a presença de Jesus? Porque se você acompanhar comigo, diz aqui no verso 23, capítulo 8, que Jesus entrou no barco. Então Jesus estava com os discípulos ali antes de iniciar a tempestade. Então a primeira lição que eu e você temos que aprender nesta manhã é que a presença de Jesus em nosso barco, da nossa vida, não nos priva de passar por grandes tempestades. Aleluia! Presta atenção comigo. A passagem bíblica diz que Jesus entrou no barco e seus discípulos com ele. E logo no decorrer do barco ir, normalmente, começou-se não a tempestade, mas uma grande tempestade. Aleluia! Então isso ressalta, querido, que a presença de Jesus conosco, isso não nos priva de passar por lutas, de passar por provas, mas não somente provas e lutas. Pode-se passar grandes lutas. Porque aqui diz que não foi apenas uma tempestade. A Bíblia ressalta que foi uma grande tempestade. Acompanha comigo no verso 24. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. A onda estava batendo no barco. O barco estava balançando de um lado para o outro. Talvez aqueles que
quando a gente olha o avião lá no céu, lá em cima, e a gente está aqui embaixo, a gente vê um avião tão pequenininho, né, pastor? Tão pequenininho. Mas quando você vai próximo do avião, você se sente o quê? Pequenininho. Uma mosquinha. Aquele negócio imenso. Querido, assim é Deus. Quando a gente começa a olhar para a nossa luta, quando a gente começa a olhar para o tamanho da tempestade, a gente pensa que o nosso Deus se esqueceu e se torna tão pequenininho para nós. E aí vem a angústia, vem a ansiedade, vem a aflição no nosso coração, e a gente não consegue dormir, e a gente fica naquela agonia. Mas quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a clamar, quando a gente começa a confiar, como a irmã falou, a gente consegue relembrar e sentir o tamanho do nosso Deus. E a nossa luta passa a ficar pequenininha. Aleluia. Porque a gente lembra que o Deus que nós servimos, Ele tem o controle de tudo. Ele está acima de todos. Aleluia. Ninguém pega Deus de surpresa. Nem os principados e potestades. Às vezes a gente escuta certos depoimentos de certas pessoas que estão tão atribuladas que parece que Satanás brinca com Deus. Querido, Satanás é apenas um pitbull acorrentado. E ele só vai, aleluia, até onde Deus permite. Assim foi na vida de Jó. Deus chegou para Satanás. Satanás chegou para Deus para razoar com Deus. E Deus fala: viste o meu servo Jó? Homem temente, que se desvia do mal. Ah, ele te serve. Eu estou parafraseando, tá? Ah, ele te serve. Eu só dá tudo para ele. Então vai lá. Toca nele. Só não tira a vida. Demonstra que o controle de Deus sobre os principados e potestades, sobre as obras das trevas. Então, se você entregou a sua vida na mão desse Altíssimo, o inimigo só vai até onde Deus permite, querido. Ele é um leão como ruge, procurando a quem possa tragar. Ele só sabe rugir, mas quem prata é o general de batalha. Aleluia. Quem age em nosso favor é aquele que não falha, é aquele que é fiel. Aleluia. Então vamos fazer aquilo que a nossa irmã bradou nesta manhã. Vamos confiar. Confiar, mesmo que a tempestade seja tamanha. Aleluia. Vamos continuar aqui, querido, na nossa passagem. E aqui também nós podemos aprender que esse Jesus, aleluia, Ele não tem somente o controle da nossa tempestade, da nossa vida, de controlar certos momentos, mas também de cessar. E a gente vai ver isso no decorrer aqui das passagens bíblicas. Mas eu queria ressaltar com você que, conforme eu falei, a tempestade era tamanha, mas isso não afligiu o mestre. Aleluia. Mas a gente também pode aprender aqui nessa passagem que Deus estava no barco. Toda tempestade que nós enfrentamos, Deus está. Deus está conosco. A Bíblia fala: no mundo terás aflição, mas tende bom ânimo. Eis que estou convosco todos os dias. Não alguns dias, não só momentos de montanhas, mas no vale também. Aleluia. Em momentos de incertezas também, em momentos de dor, no momento da enfermidade. Aleluia. No momento que você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém para te ajudar. Olha só, eu quero te dizer nesta manhã que há momentos, querido, na sua vida que Deus não vai permitir que ninguém te ajude. Que há momentos que você só vai ter que olhar para o céu e falar: Senhor, só o Senhor para intervir nessa causa. Porque a glória é dele. Aleluia. A honra é dele. E há momentos na nossa vida que somos provados de forma tamanha que somente ele quer agir. Somente ele. Aleluia. E é nesses momentos, querido, que temos que confiar. Mas nós
discípulos na prova. Às vezes a gente pensa que as certas provas foi o capeta que botou. Às vezes a gente para pensar, ih, Jesus, eu dormi, não vigiei e o inimigo plantou isso aqui. Mas se a nossa vida está nas mãos do Altíssimo, e se Ele é Senhor da nossa vida, como a nossa irmã também ressaltou nesta manhã, querido, Senhor, Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. O nosso Deus não é um ancião cansado que de vez em quando cochila. Está cansado de governar o mundo. Querido, quando Jó começou a declarar aí a situação que ele estava vivenciando, e ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, Deus estava em silêncio, mas quando Deus abriu a boca, Deus colocou Jó no lugar dele. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu mandei o mar somente até aqui, quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, começou a ressaltar a sua grandeza. Aleluia. E a Bíblia fala que Jó, diante daquilo que Deus declarou, ele se recolheu. Ele recolheu a sua insignificância. E muitas vezes a gente se depara assim, quando a gente está, às vezes, reclamando, murmurando diante dessa prova, quando a gente vai buscar a face do Altíssimo, o Altíssimo se revela a nós e a gente nos relembra quem Ele é. Aleluia. Não somente na nossa vida, mas no controle de tudo. Aí o que a gente faz? Meu Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu parei de olhar para o meu autor e consumador da minha fé, que é o Senhor, e olhei para a luta, porque a tempestade está tamanha, e me esqueci quem Tu és. Mas Deus é um Deus tão de amor, querido, que Ele simplesmente poderia nos castigar diante da nossa conduta, diante do nosso falar, de murmurar quando tem que crer. Mas Ele é um Deus tão bom, tão amoroso, que Ele fala assim: vem cá, filha, senta aqui. Deixa eu te relembrar quem eu sou. Deixa eu te relembrar quem te chamou, quem te levantou. Aleluia. Deixa eu te relembrar quem começou a obra na tua vida. Aleluia. Que é aquele que faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Ele. Aleluia. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vem cá, filhinha, mãe, razoei, vem razoar comigo, vem relembrar quem eu sou. Aleluia. Oh, aleluia. E foi assim que os discípulos, querido, Deus estava no barco, mas os discípulos se esqueceram quem era Jesus. Da onde você está tirando isso, irmão Priscila? Seja mais claro. Vamos lá comigo na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui no verso 25 e no verso 26, querido, demonstra o desespero dos discípulos. Fez com que pensassem que Cristo estava indiferente com a situação que eles estavam enfrentando. Acompanha comigo o verso 25 e o verso 26. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É como se os discípulos estivessem dizendo nas entrelinhas: Jesus, acorda, não te importas com o que nós estamos enfrentando? Não te importas com o que estou passando? E muitas vezes a gente não se pega assim, quando a gente não fala, a gente pensa: Senhor, a luta está tamanha, eu vou naufragar. Senhor, você não está vendo como eu estou sofrendo nessa luta? Você não está vendo como eu estou sendo humilhada? Senhor, ouve-me, socorre-me. E vi aquele pensamento que às vezes o inimigo quer lançar os seus dardos inflamados. Ele não está esquentando para o que você está passando. Deus tão grande, com tantas coisas para resolver. Sério mesmo que você acha que Ele vai se preocupar com isso que você está passando? Ele se esqueceu de você. Ele é muito longânimo. Não vai chegar agora. Isso são setas do diabo.
Porque tudo que Deus faz é perfeito. Quando vem esses pensamentos na nossa mente, a gente tem que recusar. Não, eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. E Ele cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Aleluia! E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, princípio e fim. Tem o controle. Para Ele não há passado, presente e futuro, porque Ele está no controle de tudo. E no momento certo, Ele vai intervir. Mas os discípulos não pensaram assim. Mas quando a gente começa a ler a palavra do Senhor e vê o comportamento desses homens e mulheres de Deus, muitas vezes a gente se assemelha, porque somos mulheres e homens normais como esses homens. Mas a gente vê a paciência de Jesus. Como Jesus é bom, como Jesus nos ama e como Jesus nos ensina. Mas eles dizendo: Senhor, não te importa, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Cristo pergunta para eles o porquê de tanto medo. Talvez se eu e você estivesse a longe ou próximo daquela situação, vendo o que os discípulos estavam vivenciando, eu e você ia comentar: mas por que Jesus está dizendo para eles não ter medo? Senhor, nós somos humanos. Às vezes a gente não se depara assim. Senhor, o Senhor fala para eu não murmurar. O Senhor fala, Senhor, para eu ter fé. Mas, Senhor, está grande demais a luta. Senhor, só Deus sabe. Minhas forças estão se esvaindo. Senhor, ajuda-me. Mas a Bíblia fala várias vezes, principalmente no Novo Testamento: não temas, não temas, não temas. Mas Jesus olha para eles e
está aqui, querido. Olha como que papai vai fazendo, vai ministrando. Olha como a gente dá liberdade para o Espírito Santo. Eles tinham experiência, irmão, lá. Jesus tirou totalmente a capacidade deles. Fez com que se sentissem totalmente incapazes. Muitas vezes Jesus faz isso conosco. Aquilo que a gente tem segurança, aquilo que a gente só caminha através daquilo que a gente tem segurança, Jesus tira o nosso chão. E a gente fica meio torturado, sem saber como é que vai fazer, porque aquilo que nos alicerçava, que a gente tinha segurança, Jesus tirou. Porque Jesus quer fazer com que, assim como Ele ministrou no coração daqueles discípulos, Ele está falando conosco nesta manhã. A sua base sou eu. A sua base sou eu. Aleluia. E não vou permitir que nada tome o meu lugar. Aleluia. Nada pode tomar o lugar de Jesus. No meu e no seu coração. Aleluia. Deus maravilhoso, soberano, fiel, aleluia, aleluia, nos ajuda a entender os teus mistérios, Senhor, aleluia, Senhor, o seu tratar, aleluia, oh Deus maravilhoso, oh glória a Jesus, oh maravilhoso Deus, aleluia, oh glória a Jesus. E Deus fala, porque estão com medo, homens de pequena fé. Aleluia! 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 Porque estás com medo, homem de pequena fé. Como é que eles iriam afundar, irmãos, se o Todo-Poderoso está no mar? O profeta Jeremias fala, em Jeremias capítulo 32, verso 17, assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste o céu e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Aleluia. Nada é difícil para o nosso Deus. Nada é difícil para o nosso Deus. Então, por que o medo? Porque o medo de avançar, aleluia. Porque o medo de prosseguir. Nada é difícil para o nosso Senhor. Aleluia. O próximo ponto que a gente pode aprender com essa passagem, querido, é que o nosso Deus tem o controle das nossas tempestades. Mas permite, mesmo tendo o controle, que passemos para revelar para nós. Por que para nós? Porque Deus é onisciente, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Então, mesmo Ele tendo o controle das tempestades da nossa vida, Ele permite que venhamos a passar. Porque só passando no nosso coração irá revelar o que realmente há. É quando a gente está na prova. É quando, querido, o Senhor está nos tratando como oleiro molda o vaso. É ali no trabalhar do Senhor, aleluia, que a gente consegue detectar realmente coisas
pensamentos, atitudes, intenções que nós mesmos desconhecemos. Em muitos momentos, quando Deus foi tratando comigo, e ainda está a tratar, porque Deus nunca para de nos tratar, e graças a Deus por isso. Eu me deparei em muitos momentos e fiquei triste comigo mesmo. Eu falei, Senhor, isso está no meu coração. Eu não sabia que estava. E o Senhor é um Deus tão bom, porque o Senhor me chamou, não somente, Senhor, para me usar de qualquer maneira. O Senhor quer que realmente eu venha ser bênção, venha ser vaso, venha ser cheio de Ti. E sim, queridos irmãos, a gente tem que entender que para Deus nos usar, nos encher, é necessário a gente se esvaziar. E em muitos momentos, para a gente se esvaziar, Ele vai abrir a ferida. Porque para sair o líquido, é necessário um corte. É necessário a ferida. Meu Deus! E ferida dói. Ferida sangra. Ferida sangra, irmãos. Mas o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que sara. Nesta manhã, Deus começou ministrando com a fé. E Ele está encerrando nesta manhã, dizendo a forma como Ele trabalha. Querido, e aqui os discípulos entendem que dentro do coração deles havia medo, havia insegurança, mesmo com a presença de Deus com eles. Que coisa séria. Mas isso não acontece conosco, que às vezes estamos na casa do Pai, a mesa está posta, é chegar e pegar, está disponível as bênçãos, mas a gente fica tão preocupado com tanto medo da luta que a gente está enfrentando, que a gente entra dentro da casa do Pai e a gente não entende que a gente está ao lado do Todo-Poderoso. Os discípulos estavam ali, querido, ao lado do Todo-Poderoso, estava disponível, mas eles estavam tão atordoados que eles deixaram que o medo viesse a tomar o seu coração. E é isso que o inimigo tenta fazer conosco, nos amedrontar. A Bíblia ressalta que ele é como um leão, né, que fica bravando, procurando a quem possa atacar. Ele só faz barulho. Essas tecnologias. Ele só faz barulho, alarido. Às vezes a gente está com foco naquilo que Cristo quer. Ele fica batendo a lata. Ele fica fazendo um monte de barulho para chamar a sua atenção. Porque Ele não quer que você se foque no autor e consumador da sua fé. Porque é ali que você vai alcançar a vitória. E Jesus traz essa advertência a esses discípulos. Porque vocês estão com medo, homem de pequena fé. Cristo estava no barco, mas mesmo assim, eles estavam com medo e pouca fé. Andar com Jesus, querido, não é somente o suficiente. Ok? Irmã Priscila, não entendi. Eu vou explicar. A gente tem que entender que para Cristo não basta somente andar com Ele. É necessário crer nele. Conforme Deus foi ministrando aqui nesta manhã, logo cedo. É necessário crer nele. Que Ele é o quê? Poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pensamos ou imaginamos. Então nesta manhã eu quero que você escute. Quando Cristo se levantar na sua tempestade, todos têm que se submeter. É questão de tempo. A tempestade está forte, as ondas estão batendo no barco, a água está entrando, dá a entender pelos olhos carnais e humanos que iremos naufragar. Mas aquele que confia, aquele que fica firme, porque a Bíblia fala: submetei-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de
firme, inabalável, sabendo quem tu és em Cristo Jesus e quem é Cristo em você. Aleluia! E aqui, querido, não basta somente andar com Cristo. Os discípulos entenderam esse mistério, mas é necessário crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que aqueles discípulos pensavam ou imaginava. Temos que escutar algo nesta manhã, além do que Cristo já ministrou. Quando Cristo se levanta, todos têm que se submeter. Vamos lá no verso 27 para a gente poder terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B do verso 26, tá bom? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem. Vamos lá, igreja, e tudo ficou bem. Vamos lá, e tudo ficou bem. O que está escrito aí? Calmo. E tudo ficou bem calmo. Então, o momento de acalmar a tempestade na nossa vida é decretada por Deus. O momento de calmaria é Deus que determina na nossa vida. Mas não somente isso. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, os discípulos estavam ali amedrontados, estavam falando para o Senhor porque Jesus não se importava com o que eles estavam vivenciando, e Jesus se levanta. E no mesmo momento que Jesus se levanta, ele adverte os discípulos: por que estás com medo, homens de pequena fé? Mas não somente isso, Jesus vai e acalma os ventos e o mar, e tudo se torna uma bonança. Mas os discípulos ficaram admirados, não antes, no meio da prova, diante da prova, mas depois que Jesus operou o milagre. Mas para terminar a mensagem desta manhã, o Senhor manda te dizer ao teu coração que Ele se agrada, que eu e você, quando estamos passando na prova, que nós não viemos a ficar admirados quando Ele dá a bênção, quando a gente alcança a vitória. Mas Ele quer que venhamos a ficar admirados diante da grandeza dEle no meio da prova. Ai, irmã Priscila, é impossível isso. Aí você é impossível. Eu estou gemendo, estou sofrendo. Como é que ficar admirado da grandeza de Deus no meio, passando pela prova? É quando nós se prostramos e buscamos a face do Altíssimo. Ele nos enche. Ele nos preenche de tal forma, querido, que a gente se esquece até daquilo que a gente está passando. A gente vai marchando que nem general de batalha. A gente vai conseguindo detectar o mundo espiritual, querido, e vai profetizando. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, olha, contempla. Os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos traz algo que não tem mais esperança. Cessou, pastor, cessou. E Ezequiel contempla aquela visão e fala: Senhor, tu sabes. É assim, essa atitude que nós temos que ter diante da nossa prova. Senhor, aos meus olhos parece que eu vou naufragar. Essa é a atitude que os discípulos tinham que ter. Senhor, aos nossos olhos parece que iremos naufragar, mas ajuda-nos, Senhor. E o que Deus fala para Ezequiel? Diante do que Ezequiel falou? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Então Deus fala: então profetiza. Aleluia! Aparentemente aos olhos mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa naqueles ossos, irmão? Não mudou nada. Só passou a mudar quando ele começou a profetizar. Aleluia! Assim é na nossa vida. O mar, a tempestade está revolto. Contempla a tempestade, mas não fixa o seu olhar na tempestade. Fixa no Altíssimo e comece a profetizar. Então, nesta manhã, querido, eu termino te dizendo o tema desta mensagem nesta manhã, conforme eu ressaltei no começo. Então, calma, que Ele está no barco da sua vida. Calma, que Ele está no
esquecer quem está com você nesta luta. Eu estarei orando, pedindo ao Senhor para avivar essa fé que a nossa irmã ressaltou nesta manhã. Eu subi nesse altar avivado. Aleluia! Uma pessoa que tem uma fé inabalável, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Esse é o medo de Satanás. Satanás não se impressiona quando eu uso roupa cara e falo muito bonito. Não é isso que impressiona Satanás, e nem é isso que chama a atenção no inferno. Satanás treme a quando eu dobro o meu joelho e clamo ao Altíssimo. É ali que eu levanto como uma leoa. É ali que você faz o inferno fazer você ser conhecido. Alguns discípulos foram, pastor, foram tirar demônios e falou: em nome de Paulo, saia. Aí o demônio falou: eu conheço Paulo, eu conheço fulano, agora quem tu és? E deu uma surra nos discípulos. A gente tem que ser conhecido no inferno, e essa vai ser a minha oração nesta manhã. Senhor, nos ajuda, Senhor. Vamos orar, querido. Senhor, nos ajuda, aleluia, a fazer a tua obra de forma que venhamos saquear o inferno, aleluia. Que o Senhor possa nos usar como instrumento vivo, aleluia. Que os nossos pés possam antes do que tu queres, que ao tocar a nossa mão possa ser a tua mão, curar os enfermos, expulsar demônios, libertar, Senhor, toda a possessão demoníaca. Ah, Deus querido, tua palavra nos garantisse, se nós cremos, nós faríamos esses milagres. Então nesta manhã, Senhor, aviva a nossa fé. Não permita que a tempestade da nossa vida venha nos desanimar na caminhada. Venha fazer com que venhamos nos esquecer quem somos em ti e quem tu és em nós, aleluia. Nesta manhã, Senhor, queremos te exaltar. Seja bendito, seja exaltado, porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Então nesta manhã venha nos encher, completa a tua obra em nós, e que todos os planos de Satanás contra a nossa vida, Senhor, possa, Pai querido, ser destruído em nome de Jesus. Mas também eu quero te pedir que ao sair por esta porta, não permita, Senhor, que o inimigo venha arrancar, Senhor, o que tu falaste conosco nesta manhã. Que o teu filho possa tomar posse daquilo que tu ministraste no coração, e que ele possa crer que aquele que está com ele é poderoso, e ele tem o controle de tudo e de todos. Te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus a oportunidade.